Agora que nós vemos alguns conceitos básicos de probabilidade estatística, vamos começar a fazer alguma coisa útil, né? Fazer algum tipo de cálculo que a gente vai encontrar no nosso dia a dia como cientista de dados. E o primeiro grupo de cálculos que a gente pode fazer são as estimativas. Então a gente viu as distribuições e viu as propriedades que uma distribuição pode ter, e elas são muito interessantes porque a gente consegue modelar eventos do mundo real de uma maneira eficiente. Entretanto, muitas vezes o desafio é conseguir inferir características de uma população a partir de uma amostra, né? Então, se eu quiser saber qual que é o percentual de votos para um determinado candidato, eu não vou entrevistar todos os 160 milhões de eleitores brasileiros, eu vou sempre pegar uma amostra e tentar inferir, né, quanto que é o percentual de intenção de voto de um determinado candidato. Então, a maneira como a gente faz esses tipos de inferência e cálculos é a partir de justamente essas distribuições. A gente assume determinados parâmetros ou determinadas distribuições e tenta aproximar valores relacionados a essa distribuição. E esse problema de tentar aproximar valores e fazer e tomar determinadas premissas com relação ao o que acontece no meu mundo físico, e aí tentar chegar numa estimativa, tem esse nome de estimativa. Né? E nas próximas sessões eu vou descrever para vocês como que a gente consegue inferir características da população a partir de dados amostrais. Bom, então a primeira coisa que a gente vai falar aqui é sobre viés e variância. Por que a gente tem que falar sobre esses dois conceitos? Porque estimadores não são perfeitos. Pelo próprio nome de estimativa, eu nunca chego no valor real, eu chego num valor aproximado. Então, o estimador em si, a estimativa que eu faço, ele tem o que a gente chama de viés e variância, que são valores que medem a margem de erro associada a uma determinada estimativa. Então, vamos trabalhar um exemplo, que é o exemplo mais simples de ser trabalhado e é o que vocês vão encontrar na maioria dos livros de estatística. Suponhamos que eu tenho observações de uma variável aleatória, a partir de um experimento aleatório qualquer, e eu assumo que essa variável aleatória, os resultados que eu estou obtendo dele, seguem uma distribuição de Bernoulli. Por exemplo, é o lançar de uma moeda, né, o experimento que eu estou capturando observações. E aí o que eu vou querer estimar, né, para explicar o meu mundo físico, é estimar o parâmetro P, que é justamente o parâmetro P que vai me permitir definir completamente a distribuição de Bernoulli. Então, como que a gente consegue estimar o valor de P que vai nos permitir modelar esse evento? Bom, intuitivamente, né, a maneira mais simples que eu tenho de estimar o valor de P é simplesmente tirar a média dos valores sorteados. Então, um exemplo aqui. Se eu tiver um array binomial, e aí ele tem aqui um 0.7, então a gente está falando que o valor de P real, né, seria 0.7. E aí eu estou tirando uma amostra de 20 mil valores dessa distribuição. Bom, a minha estimativa vai ser o quê? Minha estimativa vai ser a média do valor do array, que vai dar 0.7029. Então, muito próximo do valor real que a gente tinha. Então, matematicamente, a gente traduz isso como o P, e aí a gente coloca um chapéu para indicar que é uma estimativa, N, porque a gente tem N valores que foram sorteados, vai ser igual à média amostral de xn. Então, a média dos x valores que foram sorteados. E aí, a gente vai introduzir esses conceitos de viés e variância, calculando qual seria o valor do erro. O viés da minha estimativa, e aqui θ é o nome genérico de um parâmetro de uma distribuição, mas a gente poderia substituir por P nesse caso, que é o que a gente está estimando, vai ser o quê? Vai ser a média do valor da minha estimativa
menos θ. Tá? O que é a média do valor da minha estimativa? Se eu sortear isso aqui várias vezes, e propositadamente eu não estou colocando o Randall Seed, a minha estimativa ela vai ir mudando de valor, né? E mudando, e mudando, e mudando. Então, se eu fosse lá e coletasse, fizesse esse experimento múltiplas vezes e coletasse a minha estimativa múltiplas vezes, eu poderia tirar o valor esperado da minha estimativa. Então, aqui, se eu tirar o valor esperado da minha estimativa, que é a estimativa de P através da média, eu chegaria que o valor esperado dessa estimativa é o próprio θ, ou é o próprio parâmetro P da distribuição. Quer dizer, se eu refizesse o experimento múltiplas vezes e tirasse a média dos resultados dos meus experimentos, ele tenderia ao valor de θ. E, portanto, a gente fala que o viés do meu estimador é nulo. Só que do outro lado da moeda, a gente também tem a variância do estimador, que é, se eu posso tirar o valor esperado dos meus múltiplos cálculos aqui, eu também posso tirar a variância dos meus cálculos da mesma forma. E aí aqui, a variância do meu estimador não vai ser nulo. A variância da estimativa P de n, nesse caso, ela vai ser o quê? Ela vai ser P, 1 menos P, dividido por n. Então é a mesma coisa que falar 0,7 menos 1 menos 0,7 dividido por... Na verdade, tudo isso aqui, né? Desculpa, aqui está multiplicando, então eu posso dividir aqui. Dividido por 20.000. Então essa seria a minha variância, que é muito, muito pequeno, e eu posso elevar isso aqui a meio para obter o meu desvio padrão, né, que seria 0,0003, ou seja, muito baixo. E veja que é interessante a gente notar que o valor da minha variância, ela nesse caso, ela diminui conforme eu tenho mais amostras. Ou seja, as minhas estimativas ficam mais seguras, mais dentro de uma determinada faixa de valores, conforme eu tenho maior quantidade de N valores na minha amostra. Então, assim, você pode estar pensando, mas da onde veio esse número, da onde veio esse número? Tudo isso são cálculos que estão fora do escopo, mas o importante dos conceitos aqui, que a gente precisa entender, é que todo estimador vai ter esse chamado viés e variância. E muitos estimadores já estão pré-feitos para a gente. Então, na maioria das vezes, você vai procurar qual que é o melhor estimador de um problema. Mas uma definição que a gente usa importante para o estimador é o risco quadrático. E o risco quadrático ele é calculado como a variância mais o viés ao quadrado. Nesse caso, como o viés é zero, isso seria só o valor da variância. Mas a ideia do risco quadrático é que eu poderia ter outro estimador de P qualquer, poderia, não sei quais outros estimadores de P aqui, talvez tirar o valor máximo ou qualquer coisa do tipo. Eu posso ter também outros estimadores e esses outros estimadores vão ter risco e variâncias associados a eles. Então, no final das contas, esse valor aqui é o que me permite escolher o melhor estimador possível para um determinado problema qualquer.